Concursos e provas podem ser momentos decisivos na nossa vida e decidir a nossa vida profissional. Mas para haver sucesso é preciso que o cérebro esteja preparado. Nós vamos conversar sobre a neurociência e a preparação para concursos e provas com o nosso convidado muito especial, o professor Gustavo Brígido, agora em Conexão Neural. Gustavo Brígido, advogado, professor e doutor em Direito Constitucional, um profissional reconhecido na preparação das pessoas para concursos e provas os mais variados. Muito obrigado pela sua presença. Alegria, Eduardo. Essa conexão é uma conexão realmente virtuosa, para que a gente possa tentar entrar um pouco na cabeça e compreender um pouco a cabeça de um público tão especial, que é esse público que dedica uma fase da sua vida para transformar o restante dela toda. Olha que bonita essa definição. Porque assim, quem se prepara para concurso público vive, não vou dizer meses, mas são anos Sim. de uma intensa pressão. Eu hoje vim mais aqui aprender do que ensinar, porque Imagina. a sua análise neurológica, ela vai ser vital para que os meus alunos, certo? Atualmente, como eu atuo em uma plataforma online de alcance nacional, nós temos alunos no país inteiro e eles querem entender como a neurociência pode contribuir para o aperfeiçoamento da sua caminhada. É o que a gente tem percebido, Gustavo, aqui, convidado após convidado, a gente tem tido o privilégio de receber grandes profissionais que a neurociência realmente se conecta com as mais diversas áreas. E, na verdade, a pessoa senta para fazer uma prova, um teste, um concurso, mas quem decide as respostas é o cérebro. E como é que você, então, sendo um profissional tão reconhecido na área, como é que você prepara o cérebro de uma pessoa para o concurso? Interessante essa sua pegada, porque conexão direta entre o cérebro e o coração. Sim. Razão e emoção. É muito curioso, Eduardo, porque a maioria dos candidatos vive no limite da desistência. Sim. No limite da desistência. Então, muitas vezes estamos na semana de véspera do concurso, ou mesmo da prova da OAB, porque se você imaginar a quantidade de cursos de Direito que tem no Brasil, a quantidade de candidatos, alunos que terminam o curso de Direito têm que fazer a prova da OAB se tornou, eu vou comparar aqui com a sua realidade médica, a prova da OAB é a prova da residência, tá? Sim, que também é um concurso. O acesso às universidades também é um concurso. Exatamente. Então, na nossa vida, a gente está o tempo todo se submetendo a passagens. Você pode perfeitamente testemunhar Sim. o que representou a preparação para o vestibular, o que representou a preparação para a residência. Enfim, são momentos de estresse elevado, certo? Que exigem do aluno um equilíbrio de vida. Opa! Que eu sempre trabalho com a minha turma é a seguinte: se você só estiver estudando, a possibilidade de você desistir é altíssima. Olha só, contra o senso comum de que você tem que gastar horas e horas por dia, um número excessivo que pode gerar até a fadiga que atrapalha a aprendizagem. Eu coloco numa escala de prioridades que o aluno tem que cuidar, certo? Obviamente eu trato disso em momentos finais de aula, porque a preparação para concurso, a gente não tem muito tempo para conversar, certo? O pessoal quer saber do conteúdo e eu entrego. Eu entrego o conteúdo no mais alto nível. Normalmente as aulas duram 30 minutos, são blocos intensos de 30 minutos. Aulas online, tá? Tudo como a gente está online, eu estou falando do mundo online. O que eu faço em 30 minutos online, possivelmente em uma sala presencial, equivale a umas 2 horas e meia. Tamanha a intensidade. Aí normalmente no final desses 30 minutos, eu sei que eu não estou falando para robô, eu sei que eu estou falando para pessoas
que do outro lado da câmera tem uma vida, uma família, precisa ouvir algo também que vá além do conhecimento, eu procuro sempre agregar o conhecimento que vem dos homens e cercá-lo da sabedoria que vem de Deus, certo? Então eu oriento os meus alunos para cuidar nesta ordem de prioridade. Cuide da sua fé. Olha que coisa, né? A gente está falando de conexão neural, mas eu vou começar com essa batida. Cuide da sua fé, cuide da sua saúde, cuide da sua família. Em quarto lugar, cuide dos seus estudos. Que coisa, hein? Muita coisa contra o senso comum de que você tem que se isolar do mundo. Porque se você está em dia na sua relação com Deus, se você está cuidando da sua saúde, até muitas pessoas não entendem que tem que cuidar da saúde antes de cuidar da família, com certeza. Porque se você não estiver cuidando da sua saúde, você não consegue cuidar da sua família. Então, que nem no avião, primeiro coloque a sua máscara para depois ajudar o pessoal. É a lógica do avião. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu gostaria que você fizesse, certo? O aluno que não tem fé. Sim. A gente respeita. Não consigo entender, mas assim, respeito, porque eu dependo hoje dessa minha conexão com Deus para poder orquestrar todo o resto. Eu recebi uma mensagem um dia que me tocou bastante. Um aluno mandou no meu direct: Gustavo, eu sou ateu, mas as suas orientações, elas tocam meu coração, porque eu sinto verdade no que você está falando. Então essa mensagem, ela me marcou profundamente. Recebi hoje uma mensagem: olá professor, boa tarde, acabei de assistir uma aula de Direito Administrativo para o concurso tal. Não poderia deixar de dizer o tanto que as suas últimas palavras mexeram comigo. Venho tendo muitas crises de ansiedade por causa da prova, mas vejo todos os dias o cuidado de Deus para que eu me sinta mais fortalecida, mesmo na minha fraqueza. Muito obrigado pelas palavras de Deus que está preparando tudo. Me arrancou lágrimas de verdade, continue sendo luz para a gente. Aula excelente, por sinal, e no final que ela vai dizer que a aula é boa, certo? O conteúdo tem que ser entregue com excelência. Mas não se trata só de conhecimento. É um equilíbrio. Total. Né? E você começou falando conexão cérebro e coração. É uma alegoria usada desde sempre, o coração para refletir a emoção, né? E a gente precisa ter esse equilíbrio. Mas a neurociência hoje sabe que a emoção toda também é processada no cérebro. Então, na verdade, é o cérebro racional em conexão com o cérebro emocional. E muitas vezes as pessoas se perguntam o que é que deve predominar, a razão ou a emoção? Inclusive, para a tomada de decisão, na elaboração do comportamento estratégico, elas têm que agir juntas. Eu já disse muitas vezes em aula, se você por acaso estiver entrevistando alguém para um emprego e essa pessoa disser que é 100% racional, não contrate. Porque no processo decisório, se a gente usasse só a razão, a gente ia cair num algoritmo infinito, porque as possibilidades são múltiplas. A gente precisa usar sim a razão, mas a emoção, nossos valores, nossas memórias, tudo que a gente já viveu, nossas preferências vão empurrando a gente para a tomada de decisão. E com certeza isso também influi na vida dos seus alunos, na vida de quem se prepara para um concurso. Certamente, até aproveitando essa questão de decidir com a emoção e com a razão, eu sou sócio da minha esposa nas diferentes atividades que desempenho, minha sócia na advocacia, minha sócia nos negócios. Desde que a gente começou a trabalhar junto, ela foi se acostumando, porque determinadas decisões porque eu tinha uma intuição de que ia dar certo. Os números falando totalmente o contrário. Isso era um problema, porque fazia as contas, isso aqui não bate. Aí no final dava certo, claro, com alguns erros ao longo da jornada, mas com o tempo ela começou a dizer que ia confiar mais na intuição. Perfeitamente. Nos negócios, se for só com a razão, para começar, se for só com a razão, a gente nem começa o negócio, né? Risco. Gustavo, agora um aspecto da neurociência que sem dúvida influi na preparação: a atenção.
a atenção é um fenômeno neural. Inclusive, muita gente acha que a atenção é um fenômeno único, que tem uma área cerebral para a atenção. Não, a gente sabe que existe um circuito atencional para eu tirar as distrações. Um outro circuito para eu focar naquilo que eu escolho prestar atenção. E um terceiro para que eu persista nesse foco. Isso tudo já é mapeado no cérebro. Como é que você aconselha o seu aluno a manter o foco, a atenção naquilo que interessa para a preparação? Eduardo, isso é um pouco diferente. Comecei a dar aula muito cedo, comecei a dar aula com 18 anos. Em colégio eu tinha alunos de quinta série. Então, como eu fui professor Uma delas está ali. Como eu fui professor da quinta série em escola até o terceiro ano, eu fui professor de pré-vestibular, eu sou professor de faculdade, eu dou aula de concurso. Então, o tema atenção, ele tem que ser analisado de acordo com o interesse o interesse da pessoa. Me lembro dos meus alunos da quinta série, assim que eu comecei muito jovem, eu ainda não tinha experiência didática, isso foi acontecendo com o tempo. Eu disse, rapaz, essa turma conversa. E eu, muito jovem, para ter o respeito da turma, e você pode ainda não ter percebido, mas eu sou extremamente gago. Não tinha percebido. Eu sou gago. Quando eu comecei a ministrar aulas, isso era um desafio. Eu tive que aperfeiçoar o meu vocabulário, porque quando uma palavra enganchava, eu tinha que emplacar outra. Então, um professor jovem, gago, inexperiente, e com uma turma de quinta série, hoje sexto ano. Então, tendo são que manter a atenção. Que manter a atenção. Aí eu disse, rapaz, o que eu vou fazer para despertar o interesse desses alunos? Era aula de antiguidade oriental, antiguidade clássica. Eu falava sobre Egito, sobre Mesopotâmia. Eu lembro que havia aulas sobre a Mesopotâmia, atual Iraque, havia as cidades-estado da Suméria. Eita. Suméria ali ao sul da Mesopotâmia, sul do Iraque. E as cidades eram Uruk, Nipu, Lagash e Eridu. Parei meu ofício de dar aula de história profissionalmente há muito tempo, só dou aula de história para as filhas e nas viagens. E eu decidi, até para envolver a minha gagueira, eu decidi começar a cantar essa aula. Uruk, Nipu, Lagash e Eridu. Rapaz, não tem como prestar atenção. Virou um batidão na sala. Daqui a pouco a garotada, que não gostava muito da aula, começou a se envolver e eu encontrei o campo de atenção deles. Eu estou falando de menino de quinta série, certo? Sim. Atual sexto ano. No pré-vestibular ou no concurso, a atenção do aluno está diretamente relacionada à qualidade da aula. Opa! O cara está ali para assistir minha aula de Direito Constitucional. A maioria das pessoas que assistem as minhas aulas de Direito Constitucional e Direito Administrativo, ela já tem uma estrada. Então, eu tenho que enfrentar um desafio duplo. Muitos alunos que já estão na estrada há muito tempo e que não querem assunto superficial, e alguns alunos que acabaram de chegar e que não sabem a diferença entre a administração direta e indireta. Sim. O professor tem que encontrar o ponto de equilíbrio para manter o interesse. Contemplar contemplar diferentes públicos. O ano de 2024 foi marcado por um edital, você deve ter ouvido falar, Concurso Nacional Unificado. Sim, o Enem dos concursos. O Enem dos concursos. Isso atraiu gente muito experiente. Isso atraiu aqueles sobrinhos cuja tia, saiu um edital. Então, Eduardo, o nível de atenção, ele está diretamente relacionado em um público mais maduro à qualidade do conteúdo passado. Um ponto. Vamos agora, eu preciso da sua ajuda. Existem aulas que mesmo extremamente qualificadas, o aluno se dispersa, certo? Quando eu vou preparar minhas aulas, eu penso em toda uma metodologia. Eu vou falar aqui, por exemplo, sobre os direitos fundamentais. Eu não posso passar 30 minutos com teoria apenas. Eu preciso parar e resolver uma questão. Eu preciso dar um exemplo prático. Então, Eduardo, o professor ele tem que cativar a atenção do aluno. Aprendi isso com um grande professor que você conheceu, a quem eu tive acesso desde criança.
Seu pai foi um dos maiores de todos nós que trabalhamos no pré-vestibular. Então, muito novo, ele não era um professor, era um artista. É, verdade. Sem diminuir o conteúdo. Porque você tornar a aula leve... Sim. Voltando para a minha época de aluno, tinha professor que contava piada em sala. Naquele tempo podia até caber, hoje é impossível, né? Assim, você parar a aula, deixa eu contar piada do português. A aula tem que ficar leve dentro do contexto da aula. Sim, sim. E quando você torna a aula leve dentro do contexto dela e o aluno sorri na aula, o conteúdo é assimilado com uma facilidade. Isso. Aí você me explica por quê. Eu explico. É porque a memória é um outro fenômeno neural que muita gente acha que é uma coisa só e que talvez eu tivesse uma área cerebral única e específica da memória. Mas eu tenho vários tipos de memória. Entre elas a memória de curto prazo, a memória de longo prazo. Eu tenho até uma memória de curtíssimo prazo chamada memória de trabalho, que é a memória que eu uso para executar a tarefa que eu estou fazendo agora, mas que depois eu vou deixar para lá. Imagina uma pessoa que lembrasse tudo o que ela fez durante o dia, ia ficar com exaustão mental. Mas enfim, o cérebro usa alguns critérios para transformar a memória de curto prazo em memória de longo prazo. Repetição, por exemplo. Você fazer vários exercícios do mesmo tipo, isso é um critério da memória. Mas o critério mais forte da memória é a emoção. O cérebro interpreta, se me causou uma profunda emoção, é porque é importante. Se é importante, eu vou guardar. Por isso que os grandes professores, você está entre eles com certeza, usam recursos para despertar a emoção do aluno e com isso o cérebro, vou guardar isso aqui. Isso tudo é recurso de neurociência, de neuroeducação, que vem sendo utilizado há décadas na educação e agora a gente está entendendo aí com o estudo. Muitos de nós, eu e seu pai inclusive, utilizamos isso sem saber. Meu pai utilizava recursos de neurociência para aprendizagem direto, sem saber, a despertar a emoção, repetição de conceitos, né? Eu tive a sorte de crescer numa casa com dois grandes professores, meu pai e minha mãe. Então eles chegavam contando. O professor, apesar de estar entre as categorias de trabalho mais estressantes que existem, segundo os estudos, é professor, profissional de segurança e médico. Então, apesar disso, nós professores, nós temos uma gratificação tão grande com o nosso trabalho em termos de missão cumprida, que a gente gosta de contar dos nossos recursos, métodos, e eu ouvi isso em casa o tempo todo. Então, eles utilizavam, como você certamente utiliza, repetição, associação, despertar a emoção, tudo isso como recurso para o cérebro entender que aquilo é importante. E se é importante, eu vou guardar. E aí depende da área do conhecimento, tá? Seja a história com que eu comecei, seja o direito constitucional, seja o direito administrativo, seja a medicina, o professor é o protagonista da transformação do aprendizado. Aí, Gustavo, você está botando tudo na conta do professor, mas é professor quem quer, viu? Eu fico muito chateado quando a pessoa diz, não, eu sou professor porque eu não consegui fazer outra coisa. Não. Então, por gentileza, procure outra profissão, porque é uma profissão muito nobre. É uma missão enorme. É uma missão. Então, é papel do professor, sim. No entanto, se ele tem muito conteúdo, mas ele não transmite muito bem, e o aluno precisa daquilo, alunos, te vira, Sim. Te vira e vai atrás. Porque, assim, a gente não tem sempre os melhores transmissores de conteúdo. E às vezes, aquele professor que não tem tanta didática, ele tem tanto conteúdo, ele é tão necessário naquele contexto. Sim, que a gente tem que aproveitar. Tem que aproveitar, certo? Eu tenho uma enorme dificuldade de concentração. Se eu vou assistir a uma palestra, se eu vou participar de uma missa, por exemplo, eu comentava com você um pouco, eu escuto as homilias anotando. Sim. Porque escutar a homilia anotando está me deixando focado. Para que eu não esteja, durante a homilia, contando os azulejos ou os vitrais da igreja. Isso aqui sou eu.
Assim como muitos alunos seus, com certeza, alunos e alunas espalhados por todo o Brasil. E aí a gente já entra em um ponto importante, que é o reconhecimento de que o cérebro, apesar de ter uma estrutura geral, o cérebro de cada pessoa é único, não é? Então pode haver afinidade com diferentes recursos de estudo. Então como é que você aconselha os estudantes nesse sentido? Você deve ou não fazer anotações, resumos, mapas mentais? Tem regra que sirva para todo mundo ou cada um vai de um jeito? Cada um vai de um jeito. Aí eu vou revisitar a minha experiência presencial. Sim. Certo? Como eu preciso anotar para entender, no começo eu achava que todo aluno precisava também. E aí eu via na sala aquele aluno, ficava só, parecia que não estava nem prestando atenção. Muitos alunos brilhantes não anotam nada, mas a memória visual, a memória auditiva, o cara... Sim. Eu precisar anotar, isso é uma limitação minha. É um recurso que bate com o seu cérebro. Eu considero, para mim, que quando eu me comparo com alguns colegas que simplesmente, ao ouvir e tirar uma foto com a vista, simplesmente fizeram tudo que eu levei, e aí muitos alunos, na aula presencial, no final da... Pessoal, não apaga a luz não que eu quero fotografar. Aí eu dizia, é diferente? É diferente? Sim. Você vai copiar quando chegar em casa? Aí alguns diziam, porque se eu anotar na hora que você está falando, me perco. O que para mim funciona, para este aluno que precisa fotografar o final para anotar em casa, não funciona. Perfeito. Então, embora existam algumas orientações gerais, chefinho, me lembro demais do pediatra, primeiro pediatra das minhas filhas, eu sou pai de 3 meninas, gosto muito dele, Dr. Nicanor Gugel. A minha filha mais velha, a gente era muito preocupado com o gráfico de crescimento dela. A gente achava que ela não estava crescendo, hoje é uma moça enorme. E aí a gente comparava com as primas, a gente comparava com as vizinhas. Aí o Dr. Nicanor olhou para minha esposa e disse, você conhece a palavra indivíduo? Ela, sim. Sabe que indivíduo vem de características individuais, né? Sim. Então, olha a sabedoria. Compare a sua filha com a sua filha. Que ela cresceu o mês passado, com que ela... Olha como é que está o gráfico dela. Está ótimo. Não é com do vizinho, não. Então o aluno tem que se comparar com ele mesmo. E quando a gente fala, não, mas tem muita concorrência envolvida, eu discordo. Se o aluno fizer a tarefa de casa dele, se o aluno bater a meta, a hora dele vai chegar. Não interessa a concorrência. Então o principal concorrente a ser batido é ele mesmo. Sim, é a tal da constância. Certo. Constância. Nada resiste à constância. A constância, ela é infalível. Mas aí a constância, se for só nos estudos... Tem que ter a constância no equilíbrio. Constância na sua fé, constância na sua saúde, constância na sua família. Em semana de prova eu digo, olha, ninguém discute em casa, ninguém inclusive vai sair de casa. É uma blindagem. Parece muito com esporte de alto rendimento. Parece não. É um esporte de alto rendimento. Especialmente porque alguns concursos, especialmente da área de segurança pública, você combina isso com testes físicos. Sim. De altíssimo rendimento. Puxa vida. Tem o TAF. E aí a gente entra em um ponto que nós já tangenciamos, mas que ele está muito presente e está aumentando nos nossos dias, que é a ansiedade. E veja, a ansiedade é um fenômeno essencialmente humano, porque somente o cérebro do ser humano evoluiu, ao longo da evolução biológica mesmo, para ter esses conceitos de passado e de futuro. Aí é uma dúvida minha, certo? Eu e minha esposa fizemos uma visita essa semana e a pessoa que a gente visitou, ela disse, olha, tenha paciência com o cachorro, porque ele é muito ansioso. Ele sofre de ansiedade, tá já diagnosticado. Cachorro é ansioso também, doutor? Mas é para um espaço temporal muito imediato, para aquilo que ele quer no momento. Ou contato com você, ou se alimentar. O cérebro humano
é o único que evoluiu biologicamente, no sentido darwiniano mesmo, para ter essa consciência, inclusive, de futuro e de passado. E isso é uma bênção, porque o passado nos permite construir histórias de vida. A gente constrói as nossas narrativas. E o futuro traz junto os sonhos e as esperanças. Porém, no lado negativo, se o passado for interpretado com mágoa, com trauma, ele vai trazer ressentimento, tristeza. E se o futuro for vivido com pressa ou com medo exacerbado, ele traz ansiedade e o estresse. Ansiedade e estresse que são uma antecipação temerosa do futuro. E que não deixa de ser um mecanismo válido, um mecanismo bom para que eu me proteja de perigos. Mas quando ele trava as minhas atividades do dia a dia, ele trava a realização dos meus projetos, um concurso é um grande projeto, ele começa a ser maléfico. Então, certamente você tem tido contato com muita gente que está com ansiedade, porque a nossa vida atual é muito ansiogênica, com os meios de comunicação, com o imediatismo, e ainda coloca um fator a mais que é a iminência de uma prova, né? E aí, como é o seu modo de lidar com a ansiedade dos alunos? É muito delicado, porque no ensino à distância, o nosso contato com o aluno é muito pequeno. Mas eu tento deixar minha parcela de contribuição. Eu me socorro de algumas passagens bíblicas, uma delas me marca muito. É um salmo que diz que quem semeia entre lágrimas colherá com alegria. Opa! Pode chorar, faz parte. A dor faz parte do crescimento, a famosa dor do crescimento. Sim. Mas eu não conheço esse que perseverou e não alcançou. Aí vem o elemento de desistência. Eu insisto muito com os meus alunos no tema da desistência, porque muitos desistem pouco antes da conquista. Poxa vida. A vista está tão turva pelas preocupações, pela ansiedade, que eles não conseguem ver que a conquista está logo. Quase ali. Está quase ali. Aí é o momento em que eu peço para perseverar, né? Eu digo com muita clareza, Deus não se atrasa, Ele capricha. Tem uma frase que muita gente usa que é o ainda não foi dessa vez. Então muitas vezes a sua vez está mais perto do que você imagina. Eu ainda faço outra reflexão, Eduardo. As nossas conquistas, elas têm que vir do momento em que a gente está preparado para vivenciá-las. Muitas vezes a conquista ainda não veio, porque se ela vier naquele momento, a gente vai desperdiçar aquela conquista. Eita, Gustavo, eu me lembrei do processo que me levou à escolha da especialidade, né? Eu entrei na faculdade sonhando com cardiologia. Fui para uma área totalmente diferente. Porque quando eu quis fazer aquela iniciação científica, acompanhar o professor de cardiologia, no meu ano uma vaga que existia passou a não existir. E para eu ter a iniciação científica, eu fui, entre aspas, obrigado a ir seguir o professor de neuroanatomia. Então imagina que recusa maravilhosa que eu recebi do destino, dizendo, não, você vai ser mais feliz nessa outra área aqui. É a relação que algumas pessoas estabelecem como coincidência, mas na realidade é providência. E a providência vem de Deus. Então tudo vai dando um ciclo. Exatamente. E aí eu recebi uma pergunta hoje de uma pessoa que sabia que a gente ia conversar. Eu achei uma pergunta muito inteligente. A pessoa me perguntou, no cérebro da pessoa que tenta o concurso, o que é que deve predominar? A inteligência ou a estratégia? Pergunta bem pertinente. Muitas questões de concurso, o aluno acerta pela estratégia adotada. Sim. E a escolha da estratégia depende de um treinamento, de uma preparação. Os concursos vêm de diferentes bancas.
Os alunos estão esgotando todas as questões dessa banca e entendendo o perfil da banca, porque conhecer o perfil é como fazer uma entrevista. Antes de me encontrar com você, eu fui pesquisar o podcast, eu fui ver outras, para poder entender qual era o perfil. Esse cuidado com o concurso é ainda maior, porque eu tenho que conhecer a banca que vai me avaliar, Sim. que vai me aprovar. O QI, coeficiente de inteligência, certo? E aí eu vou entrar em outra seara, certo? Alunos muito inteligentes e sem disciplina, eles não vão muito longe. Olha só. Confia tanto na inteligência que não treina. Não dá. 5% de inteligência e 95% de treino. Treino, estratégia, preparação. Isso. Então eu posso pegar um aluno mediano, até porque a maioria de nós é mediano. É a média, né? Os fora da curva, para cima ou para baixo, são exceção. Mas se eu tenho, e eu aqui vou me colocar nesta categoria. Na escola eu fui um aluno absolutamente mediano. Eu gostava de futebol. Estudar, eu usava a estratégia necessária, eu nunca fiquei de recuperação. Certo? Aprendi a passar por média. Mas, na hora do vestibular, efetivamente, aí eu trago aqui um testemunho muito interessante. Eu vi essa semana um colega da igreja, ele postou nas redes sociais a foto do jornal do 7 de setembro com o resultado dele. Olha só, o resultado do vestibular. Fizemos o colégio 7 de setembro, onde estudamos, onde eu comecei a trabalhar, sou muito grato. E aí ele tinha passado na Universidade Federal em um curso, na Estadual em outro, na Unifor em outro. E aí eu perguntei para minha filha caçula: vocês sabem quantos vestibulares seu pai passou no terceiro ano? Aí antes eu mostrei ela: quantos, pai? Nenhum. Não passei nada. Nada. Porque eu jogava bola. Mas a minha estratégia para passar por média não foi suficiente para passar no vestibular. Agora, em 6 meses no cursinho, eu estudei mais do que a vida toda, de verdade. E alcancei os resultados que eu queria. Fui fazer direito na UFC. Corrigir a rota. Foco. Certo. O aluno mediano, com uma dedicação insana, porque eu fui ao limite, absurdamente. E alcancei o meu objetivo. Essa entrega, muitas vezes, ela vai exigir sacrifícios do aluno, e aí o aluno precisa. Quando eu falo que não pode ser só estudo, ele tem que ter um equilíbrio familiar, um equilíbrio na saúde. Não aguenta, velho. Estoura. E aí a gente volta para uma palavra que está até um pouco antiquada em termos de neurociência, mas eu sei que ela ainda é muito usada, que é essa da pessoa ser mais ou menos inteligente. Desde 1993 que Howard Gardner lançou a teoria das inteligências múltiplas. Perfeito. O livro original dele, As Inteligências Múltiplas, está ali no cantinho. Então a gente sabe que há diferentes tipos de inteligência e cada pessoa pode ter um tipo predominante. Então, a inteligência verbal, a inteligência lógico-matemática, a inteligência espacial. Então, não existe isso de a pessoa ser mais ou menos inteligente, ou seja, dentro da autoestima necessária para crer que vai haver sucesso no seu projeto de ser aprovado, isso é muito importante a gente conhecer. A minha mulher diz que eu tenho autoestima muito bem resolvida, que essa parte importante. Diz que a minha caçula puxou a mim, passa em frente ao espelho, manda beijo pra ela, linda, enfim. Nós precisamos nos valorizar. Sim. Isso faz parte da caminhada na preparação do concurso. Você acreditar em si. Porque as palavras são sementes, as palavras têm poder. Você começar o dia dizendo: não, eu vou estudar, eu sei que não vai dar em nada, mas eu vou... Não. Está tudo errado. As palavras são sementes, as palavras têm poder. Você precisa acreditar no que você está fazendo, mas acreditar e fazer por onde? Você tem um plano de ação, você tem que executar esse plano de ação e entender que
o circuito é árduo e longo. Preparação para uma maratona. Uma maratona, mas que tem momentos mais agudos, né, que é o momento da prova. Quais são as recomendações para esse dia? Eu falava sobre blindagem, eu não falo em dia, eu falo em semana. A semana da prova. Semana da prova é uma semana de blindagem emocional, espiritual. Você não pode simplesmente, na semana da prova, você vem numa crise de relacionamento, você vai discutir a relação. Não, ninguém discute relacionamento. Não tem DR na semana do concurso. Não tem DR na semana do concurso. Importante, gente. Você não vai, por exemplo, tá sem praticar esporte há algum tempo, eu vou jogar aquele futebol intenso. Não. Sem prática esportiva intensa, sem discussão intensa, uma blindagem física, uma blindagem emocional e, sobretudo, uma blindagem espiritual. Você precisa internalizar que aquela semana é uma semana especial, que aquela semana é uma semana diferente. E o dia? Ainda mais. A pessoa que acordou, geralmente os concursos são à tarde. Depende, tem muito de manhã, tem muito de tarde. Eu falo um pouco com a minha própria experiência. Fiz concurso em vários hospitais, a maioria não fiquei, até chegar ao concurso do Hospital Infantil Albert Sabin, o hospital mais querido do nosso estado, onde eu me realizo muito. Então você vai falando, a gente vai conversando aqui, eu vou passando mentalmente pelas fases que a gente vai contemplando, né? Mas então não tem uma recomendação geral para o dia. Curioso, o dia. O dia não pode ter muita novidade, viu? Rotina. Por isso são tão importantes os simulados. Opa! São tão importantes os simulados. Nós fazemos muitos simulados com os alunos, na hora em que a prova vai acontecer. Então aquela rotina não pode ser uma surpresa. E hoje, voltando aqui para a área dos vestibulares, o fato de no Enem ter a possibilidade dos treineiros, o aluno do primeiro ano fazer... Na época do nosso vestibular não tinha treino não, chefe. A gente chegou no terceiro ano, o aluno já chega ao terceiro ano com um nível de maturidade. Não estou falando de um simulado da escola, ele fez o Enem uma vez, ele fez o Enem duas vezes, ele vai fazer o Enem pela terceira vez e agora valendo. E o candidato do concurso público, ele vai ganhando quilometragem, ele vai fazendo prova, ele vai entendendo onde é que são as suas limitações. Quando a gente fala para não ter muita novidade, Eduardo, tem aluno que costuma dormir tal horário, acordar tal horário, mas nesse dia ele vai mudar. Não. Respeite a sua rotina. Sempre tem aquela mãe, aquela avó que pede para ele tomar aquela bandinha de comprimido para ficar mais tranquilo. Se você não é acostumado a tomar remédio, pelo amor de Deus, não vai ser. Tem que ser uma situação que o cérebro já esteja habituado. Exatamente. Para ter o mínimo de descarga de estresse perfeito. Então, possível. O aluno já vai treinado porque a simulação o levou a excelência. Para que cada vez menos ele enxergue aquela situação aguda da prova como uma ameaça. Por quê? O cérebro vê uma ameaça e dispara uma reação corporal. Inclusive com substâncias específicas, a adrenalina, o cortisol. A gente chama isso, em neurociência, de uma situação de fuga ou luta. Como se você estivesse preparado para enfrentar um grande perigo. E na hora de uma ansiedade extrema, diante de uma ameaça, você tem toda essa descarga e aí o raciocínio, a capacidade de análise fica diminuída. Então, quanto mais o cérebro estiver achando que aquela é uma situação para o qual ele está preparado, vai enxergar menos como ameaça, vai disparar menos essas reações corporais, vai atrapalhar menos o desempenho. E isso foi traduzido por um fantástico neurocientista, um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, porque quem decide as decisões econômicas é o cérebro. Então, o Daniel Kahneman, que escreveu um livro fantástico chamado Rápido e Devagar, porque nós temos dois sistemas de pensamento, segundo a teoria que ele ajudou a disseminar e a divulgar. O sistema 1, para ser usado em situações rápidas, de perigo. Por exemplo, o cachorro vem correndo na minha direção, latindo com raiva, eu tenho que decidir fugir. Então isso é sistema 1. Sistema 2, ele é devagar, mas ele é reflexivo.
Ele é o da tomada de decisão, é o da concentração. Só que o sistema 2, ele gasta muito mais energia do que o sistema 1. O sistema 2, ele gasta energia no sentido biológico mesmo. E aí, de novo, é muito coerente com o que você vem falando. Eu tenho que estar em equilíbrio, porque eu tenho que ter energia suficiente, inclusive em termos biológicos, para usar o meu sistema 2 na hora da prova. Eu não posso encarar a prova como uma situação de fuga ou luta, embora muita gente pegue uma prova e fuja. Eu já fiz isso também na vida, embora costumava me dar muito bem em provas, mas houve provas que eu olhei e me deu aquele famoso branco. Né? Você olha e não consegue nem ler as questões, tamanha está a sua carga emocional. E eu já peguei uma prova, abri, fechei e fui embora. Mas esse conhecimento de neurociência eu acho que ele agrega, porque a gente vai passando pelos fenômenos e entendendo. E quando você combina a alimentação, a neurociência e o alto desempenho? Pois é. Até o que o aluno come antes da prova. Exatamente, para fornecer energia. E aquela barrinha de chocolate, de cereal que ele tem que comer na metade da prova para poder se alimentar. Então, a alimentação, uma boa noite de sono, uma simulação de tudo aquilo que ele vai estar submetido, enfim. É por aí. E quando a gente fala energia, não estou falando da motivação, da energia para ir lá enfrentar. Não é isso não. Energia em termos biológicos mesmo, do que o cérebro gasta. É claro que é preciso haver motivação, mas é preciso prover todas as condições para que biologicamente a gente esteja preparado para aquele desafio. E aí inclui sono, boa forma física, sem ter fadiga, sem ter cansaço. Daí desempenho facilita. Agora, eu fico me perguntando, e o cérebro de quem prepara o cérebro de outras pessoas para os concursos? O cérebro de vocês, professores. Como é que faz para manter o equilíbrio e para ter tanto e tanta facilidade de passar os conteúdos para os alunos? Vou falar por mim, tá? Não posso falar pelos colegas professores. Eu tenho que seguir a cartilha que eu recomendo. Já respondeu. Equilíbrio. Eu preciso estar com a minha fé em dia. Preciso me manter cuidando da saúde, tenho que ir para academia, tá? Preciso estar com a minha família em paz, para que tudo isso repercuta no trabalho. Perfeitamente. Então, eu poderia responder de várias maneiras, é dom, enfim, não. Constância. A longevidade profissional, ela está ligada à constância nos nossos projetos. E essa constância ela não vem de outro canto, chefe. Não adianta, não. Tem o profissional e tem a pessoa. Não. É uma coisa só. É um só indivíduo, é um só cérebro. Não dá. Agora, tem uma pergunta que se eu deixar de fazer nessa nossa conversa, que poderia durar horas, mas pelo formato do nosso canal a gente vai se encaminhando para o nosso fechamento, mas tem uma pergunta que se eu deixar de fazer, muita gente que está se preparando por concurso vai ficar com raiva de mim. Você começa pelas mais fáceis ou pelas questões mais difíceis? Obviamente pelas mais fáceis. Obviamente pelas mais fáceis. Até para você ganhar confiança. Opa! Inclusive a gente diz, você está resolvendo uma prova. Primeira é difícil, segunda você vai até achar uma fácil. Achou uma fácil, ganhou confiança? Volta. Porque você começa a encontrar o caminho das demais. E aí você percebe como todas essas maneiras, todas essas dicas são coerentes com a neurociência, com coisas que a gente já comentou aqui. As mais fáceis vão gastar menos energia, vão usar o sistema 1 do Daniel Kahneman, porque é aquilo que eu já conheço, uma resposta rápida, para eu poder ter depois a energia suficiente para me dedicar àquilo que vai exigir o sistema 2, o sistema reflexivo. E só um detalhe, espera aí. O que a gente mais orienta é confiar na primeira impressão da alternativa. Olha aí. Evitar mudança. Você leu a questão pela primeira vez, é o item A.
Normalmente a mudança da alternativa, se você não achou um erro grosseiro, ela Dá vai... em erro. Dá em erro. Eu vi até um aluno que chegou uma vez, mas professor, toda vida que eu saio marcando, quando eu vou conferir, era outra. Então eu falo o seguinte, saia marcando, no final troque tudo. Porque se você já se conhece, você já troca, mas o normal é confiar na primeira alternativa, é começar pelas questões mais fáceis. Ah, Gustavo, se eu resolver, se eu passar por todos, não tiver uma fácil, então se não tem fácil para você que está se preparando bem, tá um caos. Essa é o fim do mundo, essa prova. Não está fácil para mais ninguém. Muito raro, né? Excepcional. Muito raro, não, até porque as provas elas têm que ter um equilíbrio na sua, até do ponto de vista da pedagogia, tem que ter um equilíbrio entre as questões mais difíceis, medianas e fáceis. Aí já é outra discussão. Aí já entra na teoria da resposta ao item, é outra coisa. Mas durante a fase de preparação tem um elemento que a gente não pode deixar de fora, que é a tecnologia, a conexão à internet, esse computador que a gente insiste em chamar de telefone, que a gente anda dentro do bolso com acesso a todas as informações do mundo disponíveis. E aí eu pergunto, quem está se preparando, estudando para uma prova, para um concurso, pode usar o celular como recurso de estudo, mas também ele pode funcionar como uma distração. E aí ele mais ajuda ou mais atrapalha? Depende de quem está usando. Depende de quem está usando. Os smartphones são armas fantásticas no aprendizado. O ensino à distância hoje, sim, a turma, ninguém vai mais sair de casa para estudar, mas envolve outras questões. A questão da convivência, a questão da necessidade de socialização, aí vai para outro patamar. Mas a inteligência artificial chegou aí para revolucionar o aprendizado. Mas a inteligência artificial não faz a prova por você. Você tem que usar como ferramenta de aprendizagem e aí o ensino à distância ele está se armando. Né? O curso em que eu trabalho nacionalmente, que é o Gran Cursos Online, é protagonista na inteligência artificial. Já fui cliente dele na preparação para o concurso do SEIB. É muito forte, muito forte. Então, cada vez mais na vanguarda tecnológica, mas também não adianta nada você ter toda a vanguarda tecnológica se você não está mentalmente programado, está com a conexão neural necessária para alcançar o seu objetivo, que é a sua aprovação. A inteligência artificial realmente vai ser uma revolução à parte, porque como objetivo de aprendizado, talvez os alunos não precisem mais saber enumerar cidades sumérias, como você começou a nossa conversa, porque a inteligência artificial vai ter informação para ele e vai saber até elaborar um texto sobre as cidades sumérias. Então, o mundo realmente está revolucionando nesse aspecto. No entanto, a inteligência artificial ela não substitui as inteligências emocionais. De modo algum. E, sobretudo, as relações e o que a gente faz com as informações do nosso dia a dia. Pronto. Gustavo, conversa fantástica. Agradeço demais por ter vindo. Aprendi muito da técnica de aprendizagem, de ensino. Sou professor também. A gente compartilha essa paixão em ambientes diferentes. Você também é professor universitário, então você curte essa nossa missão em diferentes ambientes. Com certeza. Não é? E tem que se desdobrar porque as técnicas são diferentes, certamente. Mas eu vou concluindo a nossa conversa com a mesma pergunta que eu faço para todos os grandes profissionais que a gente tem o prazer e o privilégio de receber nessa cadeira. O que você diria a um jovem profissional que gostaria de entrar no seu ramo de atividade e que está começando a vida profissional? Tem uma frase que eu carrego comigo, que de tanto eu usar, eu fui pesquisar quem foi que disse. Quem foi, minha filha, que disse a frase? Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Albert Einstein. Albert Einstein. Me perguntaram hoje, Gustavo, você recomenda que a pessoa siga a sua jornada? Eu disse, rapaz, a diferença entre mim e a maioria da turma é porque eu venho errando há mais tempo, né? Então, aprender com o erro dos outros é mais barato. Você que está começando uma jornada de estudo para concurso, ou você que está aqui, no meu caso,
eu fiz uma escolha profissional pela iniciativa privada. Sou advogado, certo? Que aí vem de uma outra vertente profissional, porque eu me enxergo dentro da iniciativa privada. Acho que eu já nasci de um empreendimento, certo? Eu sou um empreendimento dos meus pais. Somos, né? Cada um empreendimento da sua família. Exatamente. Seja dedicado, seja constante, seja compromissado, acredite no seu potencial, não há limite para quem se dedica e é constante. Não tem restrição. Agora, tem que conhecer o mercado que você quer buscar. Quem foi que passou por lá antes e qual foi o caminho, onde essa pessoa acertou, mas sobretudo onde foi que ela errou. Para você não precisar cometer os mesmos erros. Tranquilo? Dedicação e constância é a mensagem final do nosso convidado, Gustavo Brígido. Muito obrigado pela sua presença. E se você gostou dessa nossa conversa, tirou lições para a sua jornada se preparando para um concurso, compartilhe com os seus colegas, com os seus amigos, com quem também vai se beneficiar desse conhecimento. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo. A gente vai ter o maior prazer em interagir. E já vamos deixar aqui marcado o nosso encontro da semana que vem, de novo, em Conexão Neural.